Pronto. Tá. Então, gente, boa noite. Eu sou o Ian e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os conceitos que são mais abordados no Enem, sobre sociologia, e também a gente vai ver um pouco dos conceitos do Emile Durkheim. Para começar, eu separei alguns conceitos, que são os conceitos que mais caem no Enem. Então, a gente tem sociologia contemporânea, cidadania, cultura e educação, política, poder e Estado, capitalismo, economia e sociedade, indústria cultural, Max Weber e o mundo globalizado. Dentro desses conceitos, a gente vai perceber que o Emile Durkheim ele vai estar transitando entre algum deles. Por exemplo, cidadania, um pouco de política, um pouco de capitalismo, um pouco de economia e sociedade. Então, sempre ele vai estar relacionando os conteúdos que ele tem. Bom, o Emile Durkheim, ele foi formado em Direito e em Economia, e ele viveu de 1858 até 1917. Desse período de vida que ele teve, eu acho muito legal que a gente relembre alguns dos momentos históricos que aconteceram naquela época. A gente tem que lembrar que a Revolução Industrial, o Iluminismo, eles tinham acontecido há pouco tempo. Então, quando Durkheim estava na fase de criança para adolescente, ele ainda estava vivendo um pouco dos resquícios que sobraram do que foi essas revoluções. E também em 1914 teve a Primeira Guerra Mundial. Então a gente pode perceber que a vida dele foi bem emocionante, né? Assim, de certa forma. E com isso, ele teve bons argumentos, teve bastantes conceitos que foram sendo desenvolvidos ao longo da trajetória dele. O Durkheim, ele pega a sociedade como um objeto legítimo de estudo. É, Tendo esse objeto legítimo, ele fala que a sociedade ela é vista como se fosse um organismo vivo. E então ele vai ligar os conhecimentos que ele tem de economia e direito para tentar compreender como funciona essa sociedade, né? Essas pessoas que habitam então. E aí ele sempre teve ligado com essa ordem social, com as leis, e também ele busca, pelo estudo da religião, como um sistema de forças, né? Onde a religião ela era vista como um sistema de forças cuja função era criar essa coesão social. Então agora a gente vai entrar em alguns conceitos do Durkheim. Bom, um dos conceitos principais para entender Durkheim é o conceito de solidariedade. Ele fala que a sociedade é um organismo vivo. E esse organismo vivo, a gente pode pensar um pouquinho também na biologia. Na biologia, a gente estuda as células, estuda todos os compartimentos do corpo. E esses compartimentos, eles se unem, formando um papel para desenvolver um todo, para desenvolver uma função. E quando o corpo ele se une, formando essas funções, é o que o Durkheim vai chamar de solidariedade. E essa solidariedade ela pode ser dividida em duas partes. A gente tem a primeira parte, que é chamada de solidariedade mecânica, que é aquela solidariedade herdada, que a gente tem, que a gente já nasce dentro dela. Um exemplo dessa solidariedade é a nossa família. A gente já nasce dentro desse berço familiar e dentro da família a gente já faz algumas relações. Então a gente tem relações com os nossos pais, com os nossos irmãos, a gente tem relação com tios, tias, primos. Então tudo isso é uma solidariedade mecânica. Já em outra parte, ele vai falar da solidariedade orgânica. A solidariedade orgânica ela é aquela formada através de relações coletivas. Um exemplo é o grupo que a gente está desenvolvendo agora. Nessa aula, a gente está formando uma relação coletiva com a intenção de um foco só, que é estudar para o vestibular, passar na universidade. No caso, algumas pessoas já se conhecem, outras pessoas estão se conhecendo agora. Então, isso é o que a gente vai chamar de solidariedade orgânica. Outro exemplo são os trabalhos. Quando a gente chega numa empresa ou até mesmo numa sala de aula, a gente começa a formar relações. Então, isso é a relação orgânica. Falando um pouco sobre a coesão. A coesão, ela tem muito a ver com a identidade do grupo, a identidade que o grupo tem de se criar e de se manter unido. E
para que esse grupo ele se mantenha unido, que haja harmonia dentro dele, também surgem as normas e os valores que vão ser característicos daquela sociedade. É importante a gente lembrar que cada sociedade, cada lugar, ele tem uma norma, tem valores e também vão ter características distintas. Pode ser que em um lugar existe uma política e em outro lugar essa política não seja adotada. Então, vai variar muito de solidariedade para solidariedade. Um dos principais conceitos do Durkheim é o fato social, né? O fato social, ele é definido como um instrumento social e cultural que ele determina a maneira de agir, de pensar e de sentir na vida de um indivíduo. E esses fatos, eles vão estar obrigando as pessoas a se adaptarem à sociedade. E aí a gente tem três... Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês falam que eu dou mais devagar, que eu falo muito rápido, viu? Tá tranquilo. Beleza. Se tiver pergunta também, vocês podem ir mandando. E aí o fato social, ele vai se dividir em três partes. A gente tem o fato social, tem a generalidade, a exterioridade e a coercitividade. E aí, como é que funciona cada um desses tipos? Na generalidade, ele ocorre quando os fatos sociais eles são coletivos e não individuais. São quando nós temos fatos que atingem toda a sociedade. Na exterioridade, ele é a característica que domina os fatos sociais exteriores ao indivíduo e que são organizados antes mesmo dele nascer. E a coercitividade, ela está relacionada ao poder ou à força que os padrões de cultura de uma determinada sociedade são impostos aos integrantes. Um exemplo disso é o sistema educacional. Quando quando é pequeno, muitas vezes a criança ela não quer ir para a escola, mas existe um fato social que é a coercitividade, que ela meio que obriga aquela criança a ir para a escola. Então, a criança ela vai meio que obrigada para a escola naquele momento. E até hoje tem vezes que ainda acontece, né? Tem as matérias que a gente vai, porque enfim, tem que fazer. Na exterioridade, a gente pode estar falando sobre as instituições. As instituições, elas já nascem mesmo antes da gente entrar na escola, ou mesmo da gente nascer. Então, elas existem antes mesmo do indivíduo. E a generalidade, ele é o fenômeno que se verifica em toda a sociedade. Então, em toda a sociedade, a gente tem sistemas educacionais, a gente tem escola. Então, isso ocorre em todas as sociedades. Outro exemplo de generalidade que a gente tem também é o crime. Todas as sociedades, elas vão existir, vão ter crimes. Então, é uma coisa que, mesmo que a gente não queira, infelizmente vai atingir a sociedade. Então, a gente pode perceber que todos esses fatos sociais que o Durkheim ele organiza nessas três nomenclaturas, elas são predominantes da nossa sociedade, elas sempre estão acontecendo. Outros três conceitos importantes também é direito e anomia, ética e mercado e sociedade. O direito, ele vai estar falando muito sobre as obrigações que o indivíduo tem com a sociedade. Então, ele é sempre entendido como uma norma social que obriga, uma norma social obrigatória de preservar os modos de determinada sociedade. Por isso, o direito ele é muito relativo, igual eu estava conversando com vocês lá no começo. O que é obrigatório dentro de uma sociedade pode não ser obrigatório para outra sociedade. E assim, eles vão se organizando de sociedade para sociedade. Essa sociedade, a gente pode pensar na sociedade mecânica e na sociedade orgânica. A sociedade mecânica ela é uma sociedade mais simples, onde a gente vai pensar esses direitos para todas as pessoas. Todas as pessoas vão receber os mesmos direitos. Já na sociedade orgânica, ela é uma sociedade mais complexa, onde cada pessoa ela pensa apenas em si mesma. Um exemplo de sociedade mecânica que a gente pode dar é o vestibular.
Vamos imaginar o vestibular como uma sociedade. Quando a gente está fazendo vestibular, a gente pensa apenas em nós mesmos. A gente quer o quê? Conquistar aquela vaga. Então, a gente não quer saber dos concorrentes, a gente não quer saber do coleguinha, que é o mesmo curso da gente. Então, a gente está pensando o quê? Apenas em nós mesmos. Isso é denominado como uma sociedade orgânica. Um exemplo que a gente pode dar. Já na sociedade mecânica, ela vai ser uma sociedade que vai pensar em todo mundo. Se o grupo que a gente tem fosse uma sociedade, a gente poderia denominar ele como uma sociedade mecânica. Por quê? Porque a gente está pensando em todos. Então, essa é uma forma da gente conseguir que todos se preparem para o vestibular de formas iguais, ou pelo menos de formas mais universais e democráticas, né? E aí o Durkheim, ele fala sobre a anomia. A anomia é como se fosse a ausência de normas, sabe? É a ausência dessas leis. Então a gente pode pensar como seria a sociedade se essa sociedade não existisse leis, se não existissem normas para elas. E aí ele pensa muito também sobre essa parte de ética e de mercado. Bom, as éticas, elas são essas regras, regras morais, que vão garantir a justiça, e também ele diz que o mercado, aí, dentro do mercado de trabalho, vamos imaginar assim, dentro do mercado de trabalho, o Durkheim vai fazer uma analogia que ele pensa muito sobre o desempenho das pessoas. Então, vamos supor, eu só vou conseguir esse papel de liderança, esse papel de conhecer um pouco mais sobre meus direitos, sobre a anomia, quando eu estiver dentro do mercado de trabalho e eu começar a desempenhar esse papel de liderança, né? Sabendo que eu preciso de todos para conseguir que o meu organismo funcione. E aí, a gente precisa lembrar que o Durkheim, ele fala que a sociedade, ela é uma sociedade, um organismo vivo, né? Então, como ele é um organismo vivo, ele também pode ficar doente. E aí, a gente pode pensar a sociedade em dois pontos: normal e patológica. A normal, ela é aquela doença que vai acontecer em todas as sociedades. Um exemplo de algo que pode acontecer em todas as sociedades é o crime. Novamente, falando sobre crime, né? Vamos supor que uma pessoa, ela assaltou um mercado. Então, ela assaltando um mercado, ela está causando uma doença para a sociedade, né? Está causando uma, deixa eu pensar na palavra aqui, gente. Ele está causando um problema para a sociedade. Mas esse problema, ele é um problema local, que não está afetando toda a sociedade. Quando acontece algum problema que afeta a sociedade de modo geral, ele já passa a ser chamado de sociedade de doença patológica. A doença patológica é quando ela ameaça a sociedade atingindo grandes dimensões. A gente pode pensar em um exemplo patológico, a fome. Se a fome ela começar a atingir a sociedade de forma que cause grandes dimensões, então ela é classificada como uma doença patológica. Um exemplo também que a gente pode usar muito atual é o coronavírus. O coronavírus, ele não é, ele é meio, assim, está englobado, mas não está totalmente englobado só a ação do homem. Também tem muito a ação do meio ambiente envolvido, a ação da natureza. Mas ele pode ser considerado, sim, como uma doença patológica, porque ele está atingindo grandes dimensões. A gente pode perceber que atingiu a parte educacional, fechando as escolas, né, para não atingir mais contágio. A gente pode perceber também que causou problemas econômicos, porque levou muitas pequenas empresas a falirem. Grandes empresas também cortaram um pouco dos quadros de funcionário. Então, tudo isso foi sendo afetado. Causou também um grande índice de contaminações, pessoas também morreram por causa da doença. E aí a gente pode pensar nesses conceitos de Durkheim mais para a atualidade. Uma coisa também muito interessante da gente saber é sobre a anomia, que quando a gente está falando sobre sociedade, a anomia ela é levada como se fosse o sentido de ausência de normas.
Agora, se a gente estiver falando sobre anomia dentro de uma empresa ou dentro do mercado de trabalho, a gente vai ver a anomia como se fosse a falência dessa empresa, ok? Então, se uma questão cair, a anomia dentro de uma empresa, ela é a falência, então ela está correta. E se falar que a anomia, ela dentro da sociedade, ela é a ausência de leis, ela também está correta. E aí, um fator bem interessante da sociologia é que a sociologia ela sempre tem que ser vista e pensada no momento em que a gente está vivenciando e também de sociedade para sociedade. Como eu falei, cada sociedade ela atua de uma forma diferente. Então, o que é lei para uma sociedade pode não ser lei para outra sociedade. O que são normas, o que são costumes, o que é visto como um fator social, ele pode estar se diferenciando de um lugar para outro, ok? Um exemplo que eu posso dar sobre isso é tomar banho. Aqui para a gente tem o costume de tomar banho. Então, a gente toma banho todos os dias, ou se não toma, ou até mesmo toma banho 2 vezes ao dia. Tem muito isso dessa frequência no banho. Já existem outros países, outras pessoas que não seguem esse costume. Tem lugares que as pessoas têm costume de tomar banho 2 vezes por semana, ou um dia sim, um dia não. Como, por exemplo, a França. Lá na França, o pessoal toma banho, tipo, um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Porque é algo cultural para eles. Então, lá na França, o fator social de generalidade para eles é tomar banho um dia sim, um dia não. E aqui no Brasil, já é o fato das pessoas tomarem banho todos os dias. Bom, essas aqui são as referências que eu usei para montar essa aula. Tem um pouco das aulas do Descomplica e também um pouco dos debates que aconteceram na matéria de Introdução à Sociologia que eu fiz no primeiro semestre do curso. E agora eu vou voltar para a sala e aí a gente pode abrir as, o vídeo, né, para a gente conversar, debater um pouco. E aí, esse slide eu vou mandar no grupo e também eu vou mandar dois materiais para vocês. Um com um resuminho e o outro com questões que caíram nos últimos anos no Enem. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa assim? Então, eu acho que é isso. Não- Ah, eu não vou perguntar, não. Tô falando ao povo do YouTube. Muito obrigada por assistir. Não esquece de dar o like, tá? Seus... Sim. Obrigada. Gente, por favor, mandem o povo do YouTube mandar um like. Dá o like, ó, já comenta aí embaixo. E é isso aí. Dê o like e deixe seus comentários aí embaixo. Aí.